Fala galera, Vitor Boca da VBS Produções. Estamos aí mais uma vez para gravar mais um vídeo interessante aqui para vocês, né? Falar sobre essa área do audiovisual. Então, hoje eu trouxe um assunto aqui bem importante, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre câmera fixa, câmera em movimento e movimento de lente. São, tem muitas coisas que o pessoal acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então tem alguns nomes, tem algumas pronúncias que é usada, né, tanto na produção de jornalismo, quanto na produção de uma novela, quanto na produção de um filme, e tudo isso serve para ser usado também para fazer um belo trabalho num evento, tá? Então, câmera fixa, câmera em movimento, movimento de lente, zoom in, zoom out, tudo isso nós vamos ficar sabendo agora. O que é uma pan, o que é um treble, o que é um tilt. Então são algumas coisas que eu vou explicar que todos os dias basicamente eu ouço falar sobre isso porque eu trabalho com isso, né? Então todos os dias, então tá sempre com aquilo ali. Então eu achei interessante trazer esse assunto. Ah, mas não tem nada a ver com evento, não tem nada a ver com... Não é questão de ter ou não ter a ver. É questão de como saber usar as técnicas corretas no momento correto. Então, tem a diferença de tu usar um zoom, tá? Tô usando isso aqui para demonstrar, mas geralmente usa aquela ali, dá um zoom, né, para aproximar, um zoom in ou um zoom out, ou tipo fazer algo diferente, uma aproximação, um distanciamento. Então são coisas que pode ser usado muito e nós vamos ver alguns exemplos, nós vamos falar sobre isso aí hoje. Então galera, além do enquadramento perfeito, o movimento de câmera também enriquece muito na captação de imagem, tá? Um dos movimentos que é bem bacana de se fazer, tanto para filmar uma decoração ou tanto para filmar um momento especial, é a pan, né? Vamos fazer uma panorâmica. A pan é quando tu sai de um ponto até o outro. Isso é uma panorâmica, tá? Tu pegou um movimento panorâmico. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui, alguma coisa. Eu vou pegar aqui a manequinha de cartão, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que isso aqui é um enfeite da mesa de decoração lá dos 15 anos ou do casamento que você está filmando. Daí então você pegou com a câmera e fez a famosa pan. Passou por aquele objeto, fez um movimento. Eu vou botar o exemplo para vocês verem, tá? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. A pan horizontal, né, ou a panorâmica horizontal, é exatamente esse movimento, que nem eu falei, né, anteriormente, né, quando a câmera sai no seu eixo, tá, no seu próprio eixo, de um ponto ao outro. Isso chama-se panorâmica, né. E temos também a panorâmica vertical, ou o famoso tilt, quando o movimento é de baixo para cima ou de cima para baixo. Esse é o movimento tilt, né? Ou pan vertical, tá? Deixa eu botar aqui um exemplo só para vocês terem noção do que eu estou falando. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. O movimento traveling, tá? É um movimento em que a câmera efetivamente se desloca no espaço, tá? Durante esse movimento, ela pode manter a mesma distância, tá? E o mesmo ângulo, tá? Em relação àquilo que está sendo filmado. Como é que eu posso dizer? Ela pode se aproximar ou se afastar do objeto, né? Ela sai de um ponto
Um exemplo, né? Ela sai. É uma panorâmica, porém num movimento. É quase como se fosse. A panorâmica é quando faz isso aqui. Tá? Quando faz esse movimento aqui. É o movimento panorâmico. Tá? O traveling é quando ela sai de um ponto no mesmo ângulo em relação ao objeto que está sendo filmado, né? Por exemplo, isso aqui está aqui. Eu estou pegando ele aqui, eu vou estar pegando ele no canto da imagem e vou estar indo para esse outro objeto para terminar ele no outro canto da imagem. É como se fosse uma pan, tá? Só que porém não é virando no próprio eixo, ela é saindo num ângulo, mantendo aquele ângulo em direção ao objeto que está sendo filmado, tá? Esse é o movimento traveling, tá? Ele pode ser tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, tá? Isso é uma coisa bem bacana de se fazer. Por exemplo, quando está fazendo um take do bolo de 15 anos ou do bolo de casamento e tem um adereço na mesa, por exemplo, aqui, ó, deixa eu olhar aqui no meu monitor, tá? Aqui é um enfeite, aqui é o bolo, tá? Tu vem começando pegando o bolo, né? Tu vai passar por ele e vai finalizar no objeto. Uma coisa que é bastante usada nos 15 anos é os quadrinhos com as fotos do book em cima da mesa. Então, seria legal, que é legal, né? Tá aqui o quadrinho. Tu saiu do bolo, foi e terminou no quadrinho. Ah, mas isso é zoom? Não. Zoom é uma outra coisa. Zoom depois a gente vai falar. Isso aqui é câmera em movimento. Câmera em movimento. Não zoom, né? Não tá fazendo simplesmente um puxando a câmera e dando um zoom. Tu tá fazendo um movimento, tu tá saindo de um ponto no mesmo ângulo e terminando no outro. Isso aí se chama então movimento traveling, né? Olha aí, desmanchei o cenário. Esse movimento ele é bastante usado em filmes, novelas, tá? No jornalismo eu acredito que não seja usado muito. Eu usei muito pouco, pelo menos. Tem colegas que usam muito pouco. É mais quando é tipo, por exemplo, um documentário. Um documentário daí tu usa, que vai ter. O documentário vai ter um contexto diferente do jornalismo. Às vezes num ao vivo não tem como tu fazer isso aí. Às vezes a gente faz, né? Sem querer, entendeu? Às vezes tu tá com a câmera no ombro aqui. Cara, tu tá com a câmera no ombro, tu tá no repórter, e aí tu vai saindo, sai do repórter, o repórter vai falando e tu vai fazendo, tipo, a panorâmica, né? Ou às vezes tu tá aqui e tu vai sair do repórter de um ponto para ir pro outro. Quando isso acontece no jornalismo? Às vezes, quando tu tá com enquadramento, o repórter tá no meio do teu enquadramento. E aí tem alguém fazendo uma palhaçada no canto, né? Tu tira aquilo ali e joga pro lado. Como se tu estivesse mudando no mesmo ângulo, né? Então, coisas que acontecem no jornalismo. E, enfim. Também tem o traveling frontal, tá? Ou é traveling frontal ou movimento dolly, né? Dolly é aquele carrinho que vai embaixo do tripé. Aquele carrinho que vai embaixo do tripé, o qual tu movimenta ele para frente. Também pode ser usado para fazer o traveling lateral. O traveling frontal, antes do traveling, antes do dolly, né? O traveling frontal, tá? Deixa eu mostrar esse exemplo aqui do traveling lateral, tá? Dê uma olhada aí. Hold me close till I get up.
traveling frontal, tá? Ou o dolly, o movimento dolly, é quando tu parte do mesmo ângulo, né, com a câmera em direção ao objeto, tá? Ou aquilo que está sendo filmado, ou a debutante, ou os noivos, ou uma decoração que você sai nesse movimento aqui, ó, movimento dolly, como se estivesse no carrinho andando para frente, tá? Isso também é bastante usado, eu gosto de usar bastante na hora de filmar a decoração num evento. Tu chegar fazendo um dolly junto com um traveling vertical, né? Que aí tu chega no objeto e sobe. É bem bacana, tá? Mas eu vou mostrar um exemplo aqui do traveling vertical, tá? Mas antes eu vou falar alguns exemplos que ele pode ser usado no momento em que tu tá fazendo, por exemplo, um videoclipe de 15 anos. Tu vem lá do pé da debutante e sobe com a câmera até chegar no rosto. E uma coisa que é legal, que eu gosto de fazer muito com as debutantes, né? Ela tá com o rosto virado pro lado. Aí quando a câmera tá subindo, aí ela pegar, aí tu dizer, quando ela estiver chegando perto, aí tu diz pra ela virar o rosto e olhar pra câmera. Aí vira onde fecha o take. Isso é de fazer. Dá um diferencial quando tu usa essas técnicas no videoclipe ou na filmagem de evento. Dá um diferencial na captação de imagem. Porque, gente, é muito Steadicam pra um lado e pro outro, tipo uns movimentos meio aleatórios que não tem sentido às vezes, né? Parece que falta criatividade, parece que falta a pessoa entender o que ela tá fazendo. Então, e tem aquela filmagem estática, né? O cara fica, aí para, fica filmando aqui. Aí para, fica filmando ali. Fazer a decoração. Fez um take da mesa inteira. Fez um take da mesa fez um take do bolo. Fez um take do docinho da mesa. Fez um take do enfeite da mesa. É a técnica que ele tem, né? Então, dê uma olhada nesse exemplo aqui do traveling vertical, tá? Que é bem bacana de se usar. Então, pessoal, vamos recapitular um pouquinho do que nós falamos até agora, tá? Nós falamos da pan, que é a panorâmica, do tilt, a panorâmica vertical, tá? Nós falamos do traveling, tá? Do traveling lateral e do traveling frontal e do traveling vertical, né? Então, vou deixar esse exemplo aqui para você gravar mais ou menos os movimentos, tá? E para finalizar esse vídeo aqui, eu quero falar então, tipo, eu tava ansioso que chegasse esse momento. O zoom. Quando a gente faz o traveling frontal, nós não estamos dando um zoom, não. Nós estamos fazendo uma aproximação. A câmera está se aproximando ao objeto, ao que está sendo filmado, ao cenário, ao repórter, à debutante, aos noivos. Está fazendo um movimento frontal, de traveling frontal ou dolly, né? Então você se aproximou daquele objeto.
o zoom. Deixa eu trocar de câmera aqui. Gente, eu estou usando as DSLR, as fotográficas, por conta do espaço, né? Eu ainda estou com uma ideia meia louca aí de repente ir pra rua pra gravar esses movimentos aqui, mostrar pra vocês, tá? Mas tem aqui umas animações bem bacanas ali, que vocês vão entender. Então, o traveling dolly, movimento dolly, traveling frontal, é quando você sai de um ponto em direção ao objeto filmado no mesmo ângulo. O zoom é o movimento óptico, o efeito óptico que a lente proporciona, né? Aqui, ó. Que este botãozinho aqui, não sei se vai dar para pegar no vídeo, proporciona, tá? É um movimento quando tu aciona o zoom in, é quando você se aproxima, você vai apertar, a lente vai aproximar, mas você não vai sair do local. Você vai estar parado no local e o que vai se mover? O que vai se mover é apenas a lente. Ó, zoom in. A minha lente aqui tá meia zoom in, zoom out. Deixa eu ver se com essa aqui realmente não tá melhor de demonstrar. Olha só. Tá melhor, ó. Vamos ver. Então, isso aqui é um zoom in, em que a lente aproxima, tá? Isso aqui é um zoom out, é o que a lente afasta. Isso aqui se chama efeito óptico, porque é o efeito, tipo, é o mecanismo que a lente te proporciona, que o equipamento te proporciona de fazer você parar no lugar e aí a imagem vai aproximar com apenas um comando de zoom, tá? O dolly, que é o traveling frontal, você tem que se movimentar até o objeto filmado, tá? E não a lente dando o zoom in aproximando, zoom out afastando. Então, gente, esses aí são alguns conceitos de movimento de câmera e movimento de lente. Depois, mais adiante, nós vamos falar sobre desfoque, né? Não sou muito fã de usar muito desfoque numa filmagem de evento, nem muito em videoclipe, tá? Porque fica aquela coisa assim, ficar com foco só numa coisa. Às vezes o cliente não quer ver só aquela coisinha ali, só aquele pedacinho e o resto desfocado. Não, às vezes o cliente quer ver um negócio limpinho ali, a imagem, o pessoal dançando na festa, tudo, se divertindo. Não apenas, tipo, tem filmagem que eu vejo o pessoal faz foco só na debutante e o resto do pessoal que está dançando na volta, desfocado. Isso é uma dica, tá? Para quem filma evento. O cliente, ele não gosta, tá? Há raros casos, mas geralmente o cliente ele gosta, ele quer ver tudo na tela, ele não quer ver apenas um borrão no fundo e um destaque na frente. Em algum momento fica legal, não vou negar, tá? Tu dá um desfoque para destacar ali, por exemplo, a debutante ou os noivos ou o aniversariante ou enfim, quem seja, mas o cliente ele quer ver tudo limpinho, tá, galera? Então já vou pedir aqui, ó, para você se inscrever, tá? Se você puder me seguir aí nas redes sociais, né? Vitor Boca no Facebook, tem a página Vitor Boca VBS Produções. Eu agradeço aí pela sua curtida, pelo seu tempo que você tirou para assistir esse vídeo, né? Então se inscreva aí no canal, ajuda a gente a crescer para a gente poder trazer mais conteúdo sobre a área do audiovisual. Então até a próxima, pessoal. I don't wanna waste what's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow
towards the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.